Então esse é o maior engano que a gente possa cometer, porque por melhor que sejam essas organizações, por melhor que sejam essas empresas, e por mais que elas proporcionem um brilho muito especial ao seu nome, você não é a empresa que você trabalha. Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a esse nosso canal dedicado exclusivamente a comentar, a discutir, a refletir sobre o tema personal branding, sobre o tema das marcas pessoais, da gestão dos nossos empreendimentos, que é um tema que eu acredito que é assim fundamental para a sua carreira, para a sua realização pessoal. E o olhar que eu trago hoje é muito especial para você que se considera um empreendimento, que quer fazer a sua marca ficar cada vez mais valiosa e que a gente tem que ter alguns cuidados ao longo da carreira, ao longo da vida profissional. E eu trago aqui três erros assim que ao longo dos meus mais de 20 anos de personal branding, vejo assim em todos os lugares, com muita gente. Vejo assim com gente esclarecida, com gente que poderia estar fazendo uma belíssima gestão da sua marca pessoal, mas que ainda não se deu conta desses erros, tá? Então vamos ao primeiro erro. O primeiro erro que eu considero assim bastante primário, basilar, que é a identificação muitas vezes das pessoas somente pelo seu pré-nome. Isso pode parecer básico para você, mas muita gente boa que eu conheço se identifica só pelo pronome. Atende o telefone, atende o WhatsApp, manda mensagens, manda e-mail, se comunica, se apresenta nas suas relações com o pré-nome. E o primeiro olhar para isso que você tem que pensar é que quando você dá só o seu pré-nome, é como se você simplesmente destacasse metade do seu empreendimento, metade da sua marca. O segundo aspecto que você tem que pensar sobre só usar o seu prenome para se apresentar nas mais diversas circunstâncias é que existem milhares e milhares de homônimos por aí quando a gente usa nome e sobrenome. Agora imagina se a gente reduz tudo isso só para o prenome, os milhões de pessoas que têm o mesmo nome que você. Então isso pode parecer assim muito primário, mas eu vejo toda hora. A pessoa se apresenta e diz, olha, eu sou o Arthur, eu sou o Paulo, eu sou o João, né? E simplesmente deixa uma marca que é praticamente com os nossos prenomes, é quase uma marca genérica, ou seja, competindo com os milhões de outras pessoas que têm o mesmo prenome que você. O segundo erro que eu vejo bastante também, e que é bastante primário também, mas acontece muito, é usar muitas vezes o pré-nome e usar o sobrenome da empresa. Ou muitas vezes fazer corretamente usar o pré-nome e o sobrenome, mas adotar um terceiro sobrenome, que é o sobrenome da empresa. Você já deve ter visto isso, eu já fiz isso, e eu vejo muita gente boa no mercado fazendo isso e se apresentando. Eu sou o João Paulo do Banco do Brasil, eu sou a Mariana da Braskem, eu sou a Rita das lojas Renner. E quando a gente faz isso, simplesmente a gente cola na gente um sobrenome que não é da gente, né? Que não pertence ao nosso empreendimento. E isso gera uma série de armadilhas, que eu já comentei algumas aqui, mas eu ainda vou voltar a comentar, que é a primeira delas, a gente acreditar que a gente tem aquele sobrenome e que a gente é aquele sobrenome, e a gente acaba muitas vezes se iludindo com as portas que são abertas com esse sobrenome, com os convites que nos chegam por conta desse sobrenome famoso da grande empresa que você trabalha, ou da organização. Não precisa ser, se você não é um colaborador de uma grande empresa, mas pertence a uma organização, a um segmento, a um sindicato, a uma entidade de classe, uma ONG, e você adota o sobrenome dessa organização, dessa instituição, cola no seu nome. Então esse é o maior engano que a gente possa cometer, porque por melhor que sejam essas organizações, por melhor que sejam essas empresas, e por mais que elas proporcionem um brilho muito especial ao seu nome, você não é a empresa que você trabalha. Você não é o cargo, você está nesse cargo
e você está nessa empresa. E talvez você diga para mim assim, mas Bender, eu sou empreendedor, então eu uso o sobrenome da minha empresa como meu, porque eu sou o dono da empresa, né? Eu sou o proprietário, eu sou o CEO. E aí eu também quero lhe alertar que mesmo sendo o CEO, mesmo sendo o dono, mesmo sendo o fundador dessa sua empresa, pense numa coisa, as empresas às vezes não duram para sempre, as empresas podem ser vendidas, as empresas podem se fundirem com outras organizações, as empresas podem quebrar, as empresas podem passar por tropeços e a sua marca, o seu nome, o seu sobrenome deve ser muito maior que as empresas que você tem. Até para não criar um conflito, eu tenho grandes amigos que têm várias empresas. Então quando eu começo a me identificar com uma, eu colo no mercado aquele sobrenome e eu simplesmente tiro o valor da minha marca pessoal. Então lembre sempre disso. E o terceiro grande erro, e aí é um erro que não é tão pragmático, não é tão fácil de identificar assim, mas é para você refletir que é muito importante aqui, é que a gente acaba se equalizando com a vibração do lugar onde a gente está. Se você é colaborador de uma grande empresa, já deve ter sentido isso, que quando a gente entra numa nova empresa, a gente sente a vibração daquela empresa. Se você participa de um conselho de uma grande empresa, se você é colaborador de uma grande empresa, se você é um fornecedor de uma grande empresa, mas está sempre lá, quando a gente entra para esse ambiente, a gente sente uma certa vibração da média das pessoas daquela organização. Pode ser o seu departamento, mas qualquer instituição, qualquer organização tem uma espécie de vibração média daquela instituição. E às vezes a gente entra com uma energia muito boa, com vontade de fazer coisas, e essa energia da vibração da empresa acaba nos equalizando. A gente tenta alguma coisa e essa energia puxa para baixo. A gente tenta se destacar e romper isso, trazendo ideias novas, trazendo inovação, furando aquele bloqueio, e a energia das pessoas vai nos equalizando para a média da organização. Às vezes a gente vai ter que se adequar à cultura da organização. E às vezes a gente vai ter que entender que talvez a gente esteja numa organização com uma vibração muito baixa, uma vibração de muitas vezes de gente medíocre, e que essa vibração vai nos puxar para baixo. O que é preciso que você entenda é que toda e qualquer organização, empresa, instituição tem uma vibração da média das pessoas que estão naquela organização. E o que a gente tem que pensar é que a gente pode lutar um certo tempo contra isso, a gente precisa buscar mecanismos para não ser engolido por isso, ou muitas vezes a gente vai ter que se dar por conta que a gente está num lugar que tem uma vibração muito baixa e que não vale a pena mais ficar ali. Mas o que você precisa pensar é que você não pode matar essa energia boa, muitas vezes com uma vibração ruim daquele lugar. Tem empresas que têm uma energia maravilhosa, mas que tem lá meia dúzia de pessoas que jogam essa energia para baixo. E tem empresas muitas vezes que são medíocres, que são medianas, mas 2 ou 3 pessoas puxam aquela média para cima, né, e deixam a energia boa. Então é preciso que você esteja sempre olhando, sempre pensando, refletindo sobre isso, sobre essa média da energia, para que você não cometa o erro de reduzir o seu potencial, reduzir a sua energia boa e ser equalizado pela média. Então o que eu queria fechar esse pensamento com esses três erros aqui, para que você não cometa com a sua marca pessoal. O primeiro é usar o seu prenome, e quando você usa o seu prenome, você se coloca numa grande manada, num grande rebanho de milhões de outras pessoas que usam o mesmo prenome. É muito fácil de ser confundido por aí e de não se destacar no mercado, porque eu uso só um prenome e sou igual a todos os outros milhões de pessoas que têm o mesmo prenome. O segundo ponto é o grande engano de usar o sobrenome da empresa e entender que esse sobrenome te pertence. O sobrenome da empresa não te pertence. Você não é a empresa que você está. Você não é o cargo que você está. Você está naquele momento, mas você não é aquilo. Pense que a sua marca, o seu empreendimento pessoal é que deve ser sustentável e deve durar muito além
das empresas e das organizações que você participa. E por último, recordando o meu terceiro erro aqui, não permita jamais que você seja equalizado e que matem a energia boa, a energia transformadora, a energia inconformista que você tem e que poderia ser transformadora de uma organização. Não se permita ser moldado, não se permita ser equalizado e colocado no meio do rebanho corporativo igual a todo mundo. Eu espero que tenha feito sentido para você essa reflexão. Pense nisso e até o próximo episódio.